Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, sejam bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo, seu podcast favorito sobre espiritismo e pensamento crítico. Olá povo, tudo bem com vocês? Vamos pensar espiriticamente hoje. Olá pessoal, eu sou Dayan e vamos discutir hoje aí mais assuntos críticos e polêmicos. Polêmicos para quem pode ouvir e, digamos assim, né, tentar puxar algum fio que a gente não puxou. A gente quer fazer algo construtivo, né? Polêmico também, claro. Às vezes não tem como deixar de ser polêmico, ainda mais nos dias de hoje. Bom, antes de começarmos, hoje nós vamos fazer um episódio que foi bem planejado aqui pelo Valdir, mais uma vez. Vamos discutir os pressupostos para compreender bem o Livro dos Espíritos, né? A gente quer começar uma série de estudos sobre o Livro dos Espíritos, mas hoje a ideia é discutir o que é necessário, quais são as ferramentas necessárias para que você possa lidar com o material que está lá no Livro dos Espíritos, né? Parece que é uma reflexão essencial, porque isso vem sendo a cada dia mais esquecido. Antes de começarmos com tudo, queria lembrar para todo mundo que a gente tem uma página lá no YouTube, que o Valdir vai começar a alimentar de modo mais regular. Eu não tenho conseguido fazer isso, mas ele tem ajudado bastante nessas tarefas recentemente. E faça a sua inscrição, ativa o sininho para receber os episódios novos por lá também. Nossa página do Instagram, @Cast dos Espíritos, segue lá e comente, mande perguntas pra gente, comentários no direct, e a gente vai se esforçar a cada dia mais para poder dar uma resposta para vocês, tá bom? Outro lembrete, não se esqueça de, compartilhando os episódios, dar uma força pro pessoal em casa, amigos, pessoal do centro que você frequenta, de grupos de estudos, sobre como ouvir os podcasts, sobre como baixar. O nosso site, você pode digitar aí no Google, o Cast dos Espíritos, e ele aparece rapidinho. Você baixa os nossos episódios para ouvir offline aonde quiser. Lembrando que o podcast tem uma grande vantagem, né? Os arquivos são pequenos e não consomem muitos dados. Além disso, você pode baixar e ouvir depois, tá bom? Você pode fazer isso em qualquer plataforma que você use, no seu player do celular, pode ser no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim, ou pode ser direto do nosso site, ok? Aproveite bastante o conteúdo, ajude a compartilhar, lembrando que tudo que nós fazemos é absolutamente gratuito, né, com a intenção de divulgar o espiritismo e questionamentos importantes acerca do melhor entendimento dele. Valdir, como é que tá o nosso episódio para hoje? Rodolfo, hoje a gente vai começar uma série de estudos nova que tem como foco as obras básicas da doutrina espírita. Nessa série, o nosso objetivo é discutir as ideias principais das obras básicas. A gente quer refletir criticamente, fazer uma contextualização do momento em que essas ideias apareceram e, se for necessário também, pensar acerca de uma atualização para elas. Ouvinte, novamente, nós não vamos fazer uma leitura completa, detalhada, exaustiva de cada uma das obras do Kardec, nem do Livro dos Espíritos. O nosso foco está em analisar as ideias que são fundamentais para o Espiritismo. Da mesma forma que nós fizemos com o livro Ação e Reação, que nós fizemos com o Nosso Lar, que nós fizemos com o Brasil, Coração do Mundo. Antes de começar as obras básicas em si, nós pensamos que é importante discutir como abordá-las racionalmente. Isso significa que nós temos como propósito manter as ideias apresentadas pelos espíritos e recomendadas por Kardec, os fundamentos, os propósitos da doutrina espírita. Em especial, como usar a razão como guia e garantia da fé. Nessa discussão, nós queremos apresentar as premissas necessárias para uma abordagem que seja racional das obras básicas. Assim, o objetivo principal é estudar as obras espíritas de forma crítica e racional, com base nos princípios fundamentais da doutrina espírita, para compreender as suas ideias essenciais e aplicá-las no cotidiano. Bora lá, Rodolfo? Vamos, Dayan? Bora. Vamos nessa. Nós começamos por fazer uma introdução à ideia mais básica que levou Kardec a construir as premissas do Livro dos Espíritos. Dayan, comenta conosco sobre universalidade do Livro dos Espíritos, universalidade do ensino dos Espíritos. Muito bem. Já que nós estamos falando de obras básicas, né? Esse tópico
para os nossos ouvintes que não tiveram ainda essa curiosidade de ler, porque a gente quase não lê a introdução, né, de uma das obras, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec explica com muita clareza o que é isso. E a universalidade dos espíritos, em resumo, reside no fato de que os espíritos eles não se comunicaram e não passaram os seus conhecimentos a uma única pessoa, a um único homem ou a uma única mulher, e nem em um único lugar. As comunicações elas aconteceram por todo lugar. Inúmeras pessoas receberam comunicações dos espíritos, né? E o mais importante, que é o cerne da universalidade, é que entre essas mensagens que foram recebidas por homens e mulheres em lugares diferentes do planeta, houve concordância entre elas. Então, isso foi o que o Kardec denominou, né, de a chave. Seria, então, a universalidade reside nesta concordância entre as comunicações dos espíritos. Eu acho extremamente importante trazer 3 passagens dessa introdução, né, do Evangelho, quando Kardec adverte o seguinte: que para tudo quanto esteja fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade e devem ser consideradas como opinião pessoal desse ou daquele espírito, sendo imprudente aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Então aqui Kardec quer dizer o quê? Que a gente pode receber comunicações dos espíritos normalmente, né? E que devemos observar que, entretanto, essa comunicação não traz em si necessariamente, né, uma verdade, que nós devemos recebê-la, óbvio, mas como uma carga pessoal, uma informação pessoal, o conhecimento daquele espírito. E aí ele segue, dizendo que, um pouco mais à frente, né, toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possuem, por mais respeitável que seja a sua assinatura, deve ser rejeitada. Então, de novo, Kardec, que no próprio Livro dos Espíritos, por exemplo, trouxe mensagens de fato de espíritos, né, respeitáveis, né, cujas assinaturas tinham um peso, como vários santos, deixa claro que se essas informações estiverem, né, em confronto, em contradição com o bom senso, com a lógica e com os dados da realidade, não devem ser levadas em consideração, elas têm que ser rejeitadas e pronto. Então essas são premissas muito importantes. E aí eu finalizo quando ele diz assim, que a única garantia séria está então, e ele reafirma, na concordância que exista entre as revelações espontâneas, feitas por um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversas regiões. Nós sabemos que hoje isso seria muito difícil, né, de se fazer. Então, na época dele era mais tranquilo, ele estava recebendo comunicações de tudo quanto era canto. Mas nós temos que ter cuidado, é isso que ele quer dizer. Né? Nós precisamos ter cuidado. Hoje, nós não temos notícia de que isso seja feito, de que isso seja aplicado, ou seja, essa espécie de controle da universalidade, né, dessas comunicações dos espíritos. No Brasil, em especial, os nossos livros espíritas, eles são, em regra, escritos por poucos e famosos espíritos, né, e ditados sempre aos mesmos médiuns. Isso me chama muito a atenção. Por isso que nós não podemos falar em universalidade dos ensinos dos espíritos no espiritismo brasileiro. A gente está muito restrito a isso. Essas obras que a gente traz, que a gente lê, que a gente faz as críticas, elas não são feitas à toa, ouvinte. É que nós procuramos observar esses ensinamentos do Kardec para trazer os questionamentos, né? Então, por mais que nós gostemos, melhor dizendo, que nós tenhamos admiração pelos médiuns e pelos espíritos que escrevem no Brasil, nós devemos observar que há uma repetição aqui. São sempre os mesmos espíritos, através dos mesmos médiuns, trazendo, vamos dizer assim, para nós, né, que no Brasil a gente acaba aceitando como obras complementares às obras básicas. Então, é preciso, claro, não rejeitar
essas obras, obviamente, pura e simplesmente porque foi escrita por um único médium, um único espírito, mas a gente precisa ser crítico, a gente precisa ler essas obras com esse olhar. Pô, isso aqui está confirmado em outro lugar, isso aqui é confirmado pela ciência, isso aqui resiste a uma análise da razão ou dos dados empíricos, né? Os dados da realidade, e aí a gente precisa criticar nesse sentido. É isso. Deixa eu explorar um minutinho mais a tua resposta, por favor. Você considera que hoje seria mais difícil manter aquela ideia inicial do Kardec de obter comunicações espalhadas de várias fontes diferentes pelo mundo? Ouvinte, o Kardec na época tinha, a gente não tem esses documentos hoje, ou não sabe onde eles estão, enfim. Ele alega nas obras básicas que ele mantinha contato com grupos espíritas espalhados por vários países na Europa, por, se eu não me engano, um grupo na Austrália e um grupo nos Estados Unidos. E aí, daí você comenta que hoje seria mais difícil manter isso, essa ideia. Por quê? Quando eu digo mais difícil, é porque, em certa medida, o Kardec ele centralizava isso. As pessoas o procuravam porque sabiam que tinha um cara na França que estava estudando, fazendo um negócio diferente e se comunicavam com ele. Então era o lugar, né, para onde, era um ponto para onde as comunicações eram dirigidas. Então eu vejo como difícil isso. Quem é que centralizaria hoje? Ou como é que nós faríamos isso? O Espiritismo não tem essa estrutura, vamos dizer, que outras religiões possuem. Então, na minha percepção, seria difícil isso. A gente poderia começar devagarinho. Um centro de Rondônia que entra em contato com o centro do Rio, a gente opta por fazer um estudo, pergunta de lá, pergunta daqui, compara, chama um centro de São Paulo e ir crescendo paulatinamente. Mas antes, eu vejo que havia essa procura. O Kardec era procurado, as pessoas enviavam as coisas para ele. Então, nesse sentido, eu acho que era mais fácil para fazer um homem único, né, esse controle. É por isso que eu acho que hoje seria muito difícil. Bom, Ney, entendi o que você está falando, concordo com você, acho que é realmente muito importante essa percepção de que o Espiritismo não tem uma autoridade central capaz de receber as comunicações de todos os lugares e aplicar a elas um método, uma leitura, uma organização no momento atual, na contemporaneidade. Rodolfo, você tem aí alguma observação a essa resposta? Então, Valdir, assim, só para o nosso ouvinte se situar, né? Acho que todo mundo que está ouvindo a gente aí que já conhece o Espiritismo, enfim, já ouviu essa história ser contada de muitas formas diferentes, né? No começo a gente ouvia essa história mais longe, né, Valdir? A universalidade significava que Kardec reunia material vindo do mundo inteiro. Com o tempo, os pesquisadores foram revirando essa história e aí nós fomos descobrindo que, na verdade, não era bem assim, tipo, o mundo inteiro. Afinal, era 1850 e era difícil circular informação na época. Então, ele recebia de vários países na Europa, né, alguma coisa dos Estados Unidos e talvez alguma coisa tenha chegado nas mãos dele vindo de mais longe. A pesquisa sobre isso tem melhorado. Vocês encontram alguns portais na internet com bases boas com que é possível disponibilizar. A gente vai linkar aí na descrição do episódio, né, o Portal Kardec e outros sites. Eu acho importante fazer isso para os nossos ouvintes terem acesso. Tem um pessoal legal fazendo pesquisa sobre isso e divulgando. Mas um trabalho definitivo sobre esse assunto ainda está por ser feito e existem informações sobre um certo arquivo Kardec aí que teria ficado na mão de não sei quem e etc. e não está disponível. Então, assim, a rigor, nós não temos, assim, para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, temos o arquivo com as 5 respostas que o Kardec recebeu e que ele harmonizou ao escrever uma frase. Então, causa primeira e princípio inteligente, por exemplo. De onde essas duas expressões surgiram? Uma é do Aristóteles e a outra lembra o neoplatonismo, né? Então, assim, 2 fontes filosóficas na mesma resposta que vieram de quantas respostas dadas a quantos médios e em que lugares. Muito bem, pensa que o Livro dos Espíritos é um livro grande, são mais de 1000 perguntas e respostas, então a gente não tem esse quebra-cabeças montado. E aí, eu, por exemplo, Rodolfo, acho isso um problema, porque 1850 não é tão longe assim também. O Kardec era bastante metódico, mas de fato, como o Espiritismo era uma coisa pequena para o ambiente religioso e filosófico da Paris do século
século XIX, os espiritualismos eram um fenômeno grande, mas o espiritismo, propriamente dito, é um fenômeno de alcance relativamente pequeno. Então, o arquivo histórico, o arquivamento, o registro histórico disso não foi bem feito e não chegou nas nossas mãos. Para você ter uma ideia, Valdir, no caso de Martinho Lutero, a gente está falando de 1520, por exemplo, nós temos dezenas de milhares de cartas preservadas. Dezenas de milhares de cartas da mão do próprio Lutero, disponíveis para pesquisa. Então, assim, de 1520 para hoje, a gente tem dezenas de milhares de cartas, fora os muitos textos que ele publicou, né, fora os livros de próprio punho e etc. Registros de muitas pessoas que conviveram em volta dele. Então, claro, um fenômeno gigantesco que mudou a história, né? Mas nós não temos nada parecido das mãos do Kardec com relação às mensagens dos espíritos, né? E aí parece que, infelizmente, esse trabalho de registro dessas informações foi de um registro incipiente, assim, feito com muita dificuldade, até inadequado em termos de documentação histórica, foi levado para diante. E aí, no caso, quando chega no Brasil, o Brasil é um país atrasado nesse sentido, aí novos problemas foram adicionados. Como, por exemplo, as psicografias dos primeiros livros mais importantes do Chico terem ido parar nas mãos da Federação Espírita Brasileira, que teria alterado parte desses textos sem nunca ter registrado corretamente, pelo menos para informar depois o que foi alterado, ou como eles decidiram publicar, ou etc. A gente só ouve conversas acerca disso, né? A gente tem lá a história, por exemplo, que com relação ao manuscrito do Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né? Um livro que teria sido guardado, teria que ter esperado um tempo para ser publicado, etc. Mas quem tomou essa decisão, por que fez isso e etc., é alvo de especulações. Algumas pessoas conhecem mais de perto a história, mas seja como for, nós não temos uma caixa com o manuscrito original para lá e pesquisar. Assim, pô, o espírito achou que devia contar isso aqui porque quem publicou achava que não devia. Né? Nós convivemos com explicações sobre isso que a gente sempre achou prudente. Não, tem coisa que é melhor não falar e etc. Porém, nós estamos falando do controle da informação dos espíritos, né? E aí, terceiro estágio, o que o Dayan cita. Isso eu acho mais difícil de aceitar. Hoje em dia, dá para você circular comunicações do centro pelo WhatsApp, né? Na verdade, dá pra fazer live das comunicações entre grupos. Então, por que a gente não tem 10 centros numa rede fazendo perguntas pros espíritos e trocando informações real time, por exemplo? Seria bastante fácil fazer. Eu acho, Valdir, que nós criamos uma tradição personalística muito problemática. Então, hoje, a ideia de universalidade, como o Kardec pensou, ela não vingou. Ela não vingou e hoje a verdade no espiritismo, infelizmente, como praxis cultural, como prática cultural, é assistir o Divaldo falando, é ouvir dois ou três médiuns ainda famosos, que ainda tem, e aí eles falando, beleza, é a verdade. Mas trocar informações e tentar comparar e etc. Infelizmente, esse procedimento não vingou, historicamente falando. Rodolfo, eu estava aqui refletindo enquanto você comentava, e para mim, hoje parece que o meio mais simples, ou mais óbvio, na verdade, para que essa análise de uma multiplicidade de comunicações pudesse ser feita, deveria vir de profissionais, não de um religioso. Então, alguém num instituto privado, alguém numa instituição pública, algum grupo de pesquisa, alguma coisa assim. E falando nisso, Rodolfo, então, deixa eu te apresentar com o passo seguinte dos dois pilares talvez mais importantes que Kardec havia apontado, né? O primeiro, de que o conhecimento deveria partir de uma universalidade, e o seguinte, que o Dayan até adiantou, que é necessário que a gente passe pelo crivo da razão aquilo que nos foi apresentado, ou seja, ainda que seja universal. Rodolfo, vamos lá. O que o Kardec queria dizer com esse crivo da razão? E como é que a gente vai fazer para lidar com esse método num contexto científico, intelectual, que me parece bastante distinto de quase 200 anos atrás? Bom, Valdir, acho que essa é a pergunta mais importante de todas, né? Porque esse é o maior pressuposto do espiritismo, como ele se apresenta e como Kardec o apresentou, né? O Kardec tinha uma visão para exposição do espiritismo que era compatível com a mentalidade da época. Então, assim, primeiro é bom lembrar, né, o Kardec estava vivendo uma onda cientificista, né, pós-iluminismo francês. Então, o clima intelectual da época, na Paris em que ele vivia, era de um positivismo científico que
que fincou raízes, defendia que a verdade só seria acessível por meio de investigação rigorosa, apresentação de evidências e organização segundo um método e etc. Né? A gente conhece bem essa história. Claro que para ele, racional significava um pouco de cada uma dessas coisas. Mas quando a gente faz uma análise do todo, eu simplifiquei, assim, eu propus 3 critérios para que a gente pudesse entender o que racional significa. Crivo da razão, então, na minha opinião, pode significar a junção de 3 critérios. Expus lá no livro, então o pessoal que ainda não leu o livro que eu publiquei, lá o Vida, Morte e Vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo, pela editora La Chatre. Então eu vou só citar uma frase aqui do livro que está lá no capítulo sobre conhecimento, né? O título do capítulo é Como Sabemos o que Sabemos, e o objetivo é explicar de onde vem o conhecimento espírita, né? E qual é a sua natureza. Então, lá na seção O Pensamento Filosófico e Científico, eu digo o seguinte, né? Eu exponho da seguinte forma. Quando recontamos a história do Espiritismo, separamos o pensamento mitológico ou metafórico, encontrado nas religiões tradicionais, do pensamento racional criado pela filosofia. Basicamente, racional aqui significa atender a pelo menos 3 exigências. Está lá na página 71 do livro. 3 exigências. O uso de um procedimento investigativo para chegar à verdade, dar publicidade à forma como o conhecimento é adquirido, claro, e aos seus resultados, e admitir desde o começo a possibilidade de errar. Então, o conhecimento só é racional se ele obedecer a um procedimento, a um método, se desde o começo, ao nos envolvermos com ele, a gente estiver pronto para reconhecer que a gente não sabe tudo, mais do que isso, que a gente pode estar errado, né? Essa possibilidade tem que ficar ali, sempre à vista, e nós temos que ter conhecimento de como o conhecimento que nós estamos seguindo, nós temos que saber como ele foi produzido. E, claro, acesso completo aos seus resultados. Daí, quando a gente pensa no Kardec dizendo, olha, nós temos aqui a proposta de uma crença estruturada, uma crença baseada em evidências, essa é a expressão que está mais em voga nos dias de hoje, né? Nós temos evidências para oferecer, o Kardec usa essa palavra, né, repetidas vezes, ele diz, olha, tenho aqui, eu posso mostrar. As pessoas podem assistir uma sessão. Elas podem assistir uma sessão e, sei lá, não só ver a mesa batendo, mas vocês podem ver um médium em ação, podem fazer perguntas e ver se por vocês mesmos, ver se o espírito que está falando ali, pressupostamente, né, parece uma personalidade que não é a do médium, ok? Então, evidência. Além disso, nós temos uma estrutura. Começa com o Livro dos Espíritos. Vai das regras gerais às regras menores. Essa estrutura tem uma coerência interna, essa coerência precisa ser obedecida. E, claro, nós esperamos que tudo isso seja feito de uma forma que a pessoa, o crente, a pessoa que está diante dessa crença estruturada, que ela, desde o começo, esteja pronta para admitir que o conhecimento que está ali não é absoluto, que ele não acabou, ele não está acabado, né? Que ele continua sendo desenvolvido, e a sua relação com esse conhecimento não pode ser uma relação radical, né? Não pode ser radical. Nem radical no sentido de acabou o conhecimento, nem dogmática no sentido de isso aqui não pode mudar, né? O meu entendimento, o modo como o conhecimento é expresso. Então, esses 3 critérios deixam claro que mesmo o Livro dos Espíritos, né? Mesmo o Livro dos Espíritos, ele também pode conter informações que devem, e o Kardec já sabia disso, que precisariam ser aprimoradas. Não foram poucas as vezes em que os espíritos deixam isso claro. Quando o Kardec tenta aprofundar, por exemplo, logo no começo, questões assim de conteúdo muito abstrato, os espíritos interrompem a discussão dizendo, olha, você não tem linguagem para entender isso. E engraçado porque toda a filosofia da virada do século, toda a epistemologia, né, a filosofia da teoria do conhecimento da virada do século, ela ficou inteirinha presa nesse problema, no problema da linguagem. E essa é a grande virada da filosofia do século XIX para o século XX com o Wittgenstein, por exemplo. Então o Kardec se bate de frente com isso. E os espíritos dizem para ele, continua trabalhando. Só que, infelizmente, muitos espíritas no século XX pegaram
esse começo e parecem que ignoraram essa ideia, né? E aí vem aquele ponto que a gente falou na pergunta inicial que você fez. Transformamos o acesso ao conhecimento espírita num mecanismo de devoção a personalidades reveladoras. Então é isso, Valdir. Somando esses 3 critérios, a gente chegaria ao que seria um pensamento racional. E a palavrinha científico que você me pergunta no final ali, né? Aí tem a ver com o desenvolvimento de instrumentos e a capacidade de reunir evidências. É um trabalho que foi sendo feito progressivamente e ainda hoje é feito, mas na frente a gente volta a falar um pouquinho disso. No entanto, eu, como observador desse movimento, ainda acho um movimento incipiente. O trabalho realmente científico é feito por pouquíssima gente. E acho que na enorme maioria dos centros espíritas, que eu costumo chamar de tradicionais, o uso da palavra ciência ou o uso de uma expressão como essa, cenário científico, método científico, ela é feita sem o cuidado necessário e não tem muito a ver com o que nós poderíamos chamar de fato de ciência. Rodolfo, é bastante ampla essa tua intervenção na verdade, no sentido da profundidade, ela é bastante profunda. Acho que se Kardec, eu não sei se ele podia contar naquela época, por exemplo, com uma assessoria especializada para arquivar documentos. Eu creio que não. Parece, pelas reclamações constantes dele na Revista Espírita acerca do volume de trabalho e das horas que ele precisa dedicar a responder cartas, a receber pessoas, a organizar as reuniões na sociedade em Paris, parece que ele estava muito sozinho para fazer esse trabalho inteiro, esse trabalho de receber as coisas, organizar, ler, publicar, classificar, etc. E quando eu penso, por exemplo, num pesquisador hoje que está lidando com as dezenas de milhares de cartas do Lutero, ele certamente não é um homem sozinho numa sala, né? Ele tem aí uma equipe de pesquisa e de profissionais que vão preparando o trabalho para ele, preparando a parte braçal. Não sei se o ouvinte é bem inteirado de como funcionam as pesquisas ou como funciona o trabalho intelectual, mas existe uma cadeia de pessoas que estão preparando normalmente dados preliminares, relatórios, apontamentos e tal. Dayan, você tem alguma intervenção final sobre este assunto, universalidade e razão, para a gente caminhar para o seguinte? Então, eu confesso que durante esse tempo, né, de espiritismo, a minha concepção a respeito disso vai mudando, porque a gente ouve muito isso, né, dessa necessidade da razão, da fé raciocinada e tal. Então, quando eu era menino, eu tinha uma ideia do que seria a razão. Depois da faculdade, eu tinha outra ideia. Quando eu fiz a minha primeira especialização, que aí você tem que estudar uma metodologia de uma forma mais, né, aprofundada, aprende sobre os métodos, enfim, de uma forma mais aprofundada, né, métodos dedutivo, método indutivo, enfim, e tantos outros, você vai mudando essa concepção. Aí chega no mestrado, é uma outra pancada, porque o jurista aprende pouco ou quase nada de pesquisa, mas quando você passa a ter necessidade de mexer com dados, você praticamente só estuda metodologia. Então eu fico imaginando o seguinte, Kardec nesse sentido, ele não era um pesquisador de formação acadêmica ou coisa que o vale, pelo menos a gente não tem essa informação. Mas o cara era extremamente organizado, ele teve a sua metodologia para organizar e seguiu todo um procedimento. A minha questão é a seguinte, nós hoje temos um olhar diferente, um olhar do acadêmico. Quando se fala em razão, imediatamente a gente não pensa simplesmente em raciocinar e concordar ou discordar com o que está sendo dito. Isso não é usar a razão. Eu concordo. Bom, mas aí você está, né, preso ao viés de confirmação. Quero saber como nós utilizamos isso. Então, eu, você, Valdir, você, Rodolfo, nós vamos analisar uma informação hoje de um modo diferente. Nós vamos racionalizar isso de um modo diferente. Aí a minha questão é, e o frequentador do centro, que não é um acadêmico? Aquela pessoa que quer só se instruir. Qual é o nível, vamos dizer assim, que ela vai aplicar a razão àquilo que ela está recebendo? Então, como a gente dentro do centro não tem essa preocupação, é que me parece que as pessoas vão sendo, não quero usar o termo de aprisionadas ou cooptadas, mas é que elas vão sendo assim, seduzidas, presas e levadas pelo que diz a pessoa com quem ela tem mais contato. É a empatia com o seu médium favorito. Então a pessoa ouve e confia.
porque ela não faz, né, essa filtragem toda. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais de filtro, que nós usamos muito o termo crítico, quer dizer, que é o próprio questionamento. A razão vem disso, vem de questionar. Por quê? De onde veio isso? De onde veio essa informação? Né? De onde é que a pessoa tirou tal dado que ela está citando? Eu quero ir atrás, eu quero conferir. O nosso frequentador ordinário do centro, ele não faz nada disso. Então, é muito difícil. Vamos dizer assim, nós temos graus de compreensão do que seja razão. Para mim, o Kardec queria dizer que nós precisávamos ir além. A gente precisa, no mínimo, questionar as informações que a gente recebe, né? E para nós aqui tem que questionar muito, né? Tem que ir muito além para a gente aceitar algo que está sendo dito. Mas eu fico com a preocupação realmente do nosso frequentador ordinário. Esse acaba ficando muito mais sujeito a raciocinar menos, a ser menos crítico, a aceitar mais, e aí nós acabamos onde estamos, na verdade, hoje, né? Deixa eu só fazer uma breve observação, Valdir, ao seu comentário anterior, que é o seguinte. Claro, eu não acho que a responsabilidade do arquivo histórico, ou do registro, ou do estudo, seja dos problemas relativos a isso, possa ser jogado na conta do Kardec. Lembrando, o trabalho dele foi exaustivo, ele já fez demais para alguém que fez quase tudo sozinho, pelo menos o de organização para a publicação dos livros, né? Até onde a gente sabe. Eu me refiro mais à relação que nós desenvolvemos com esse trabalho. Nós pegamos o Livro dos Espíritos, canonizamos o Livro dos Espíritos e sistematicamente, década após década, simplesmente ignoramos a própria necessidade de fazer o estudo sobre como o conhecimento espírita original foi construído. Claro, nós não tínhamos aquela indústria teológica que a Alemanha possuía depois de 1000 anos, em volta do Lutero. Mesmo que ele tenha sido de uma cidade pequena, já havia uma estrutura. Tinha um mosteiro, tinha uma igreja, tinha um seminário, enfim. E muita gente em volta dele, né? Interessada, até porque o problema político era gigantesco. Só me corrigindo, não são dezenas de cartas da mão do Lutero, não são dezenas de milhares. São dezenas de milhares de cartas da mão dele e dos seus muitos colegas, amigos e teólogos que sistematicamente escreveram sobre o que estava acontecendo em tempo real durante os primeiros anos da Reforma, né? Então, é uma documentação gigante. Agora, nós espíritas, quase nunca manifestamos interesse real de fazer um estudo sobre a construção desse conhecimento. Essas perguntas se transformaram em algo quase proibido. Então, por exemplo, se você vai numa igreja, sei lá, presbiteriana, de fato, Dayane, não é o fiel que está assistindo ali o culto, que está com seus problemas, que vai ficar responsável por ir revirar como os evangelhos foram construídos. Mas, o sujeito que está fazendo a pregação fez isso. Os principais membros do conselho que estão em volta dele também fizeram esse estudo. Aquelas pessoas sabem que os evangelhos não foram escritos pelos apóstolos. O pregador, o reverendo, o pastor sabe. Se você for conversar com ele, ele vai te dizer coisas como a gente sabe, porém a fé, não sei o que lá, né? Quantos palestrantes espíritas nos centros espalhados pelo Brasil sabem sequer que os evangelhos foram escritos pelos apóstolos? Eles não foram. Eles não sabem nem disso. Que dirá saber algo sobre as médiuns que trabalharam com Kardec, as cartas? Eles sequer fuçaram a revista espírita, como você vem fazendo, Valdir, sistematicamente. Então a gente não exige isso. A gente sempre defendeu que não podia ter teologia, né, no espiritismo, né, não precisa cobrar da pessoa, basta uma pessoa boa para comunicar. Ok, essa é uma ideia que me agrada também. Porém, quando o comunicador espírita vira um portador da verdade e vai sedimentando explicações, né? Vai passando o conhecimento do jeito dele, com base em opiniões pessoais dele, gostos, crenças e valores pessoais, ele vai criando uma coisa nova e a pessoa vai acreditando, entendeu? Rodolfo, deixa eu te fazer uma intervenção rápida aqui para ajudar o ouvinte. Você está falando de um dilema razão versus revelação agora? Claro. E aí o palestrante vira um revelador. E esse é o nosso próximo ponto, né? O próximo ponto da nossa pauta. E aí o que fica aparecendo é que nós comunicamos não apenas as ideias que estão lá no livro, mas à medida que a gente vai inserindo uma carga de interpretações baseada em valores, opiniões pessoais, intuições ou
prestem muita atenção agora, naquilo que a gente supõe ser conselhos superiores dados por espíritos superiores que falam aos nossos ouvidos, nós nos afastamos da racionalidade proposta na origem. E aí nós viramos também reveladores. É aí que o ponto mais nevrálgico causa dor. A revelação, gente, olha só, vou falar com calma para deixar claro que isso é fruto de muito conhecimento acumulado aí, não só na filosofia, mas pela ciência. A revelação não é uma forma racional de conhecimento. A revelação não é uma forma racional de conhecimento. Ela não é aceitável. Ela não é válida. Sob vários aspectos, eu vou usar uma palavra ainda mais forte. A revelação é uma forma que a gente costuma chamar de imprestável. Por que ela é imprestável? Porque ela é baseada na autoridade do revelador. Autoridade moral, histórica, tradicional. Então, Lutero desce do morro com os 10 mandamentos e vê o povo fazendo festa em torno do bezerro, beleza? Aí, o que ele faz? Ele diz assim, Deus falou comigo. Então aqui as leis de Deus. E o povo, não sei não. O que Lutero faz? Moisés, porra. O que Moisés faz? Lembrando, Moisés não existiu, tá? Pra história, Moisés não existiu, beleza. Mas na historinha que a gente leu, o que Moisés faz? Moisés pergunta, vamos lá, eu tenho aqui uma proposta, tá? São 10 leis. Levanta a mão quem gostar da primeira, tá? Vamos votar. É o que Moisés faz? Não, não é. Moisés faz o que, gente? Olha só, prestem atenção. Por que o artigo 1º é bom? Vou tentar convencê-los. Ele faz isso? Também não faz. O que Moisés fez? Ele puxou a faca para a oposição. Ele puxou a faca. A primeira... Moisés era um líder... O Moisés da história, né? Da história bíblica lá, da narrativa folclórica. Ele é um líder tradicional. Ele é um chefe tribal. E o que é que o chefe faz quando ele é contrariado? Ele mata a oposição. E é assim que a revelação se impôs. A revelação, ela se impõe, historicamente, por meio da autoridade. Agora, existe uma chance de um conhecimento revelado. Vou usar uma palavra mais aceitável para os dias de hoje. Existe uma chance de um conhecimento baseado na intuição ter algum valor? Tem uma chance. Às vezes, o sujeito pode ter até um sonho, e ele tem uma ideia por causa de um sonho, como a molécula de benzeno, não é? Então, assim, o sujeito sonhou com a cobra, não foi? Então, assim, deixa eu desenhar aqui. O que você faz? Fala, gente, eu tenho uma solução. Ela me veio. O que vocês acham? Você pode ter uma validação posterior por meio de evidências, por meio de provas, ou por meio de bons argumentos. Pode. Então, assim, no Espiritismo, a revelação, ela aparece como um instrumento de transmissão de conhecimento, ok? Olha, tem um negócio aqui, tem gente morta vivendo e esse pessoal resolveu dessa vez, produzir provas irrefutáveis da própria existência. Ok, tragam aqui e vamos ver. Então tem que fazer experimentos. Não é só por meio de experimentos. Os espíritos possuem ótimos argumentos, uma lógica muito boa. Tá, então vamos analisar e ver se funciona. Mas eu pergunto para vocês, depois de 150 anos, é assim que você vê as coisas se manifestando no espiritismo como um movimento cultural? Não é. E é por isso que falta tanto uma relação racional com o Livro dos Espíritos. Vou terminar lembrando um caso nosso, Valdir. Um grande colega nosso, um grande expositor, uma pessoa muito legal, inteligente, um sujeito muito do bem. Lembra lá daquela parte, daquela pergunta sobre se os espíritos têm sexo, não tem? E os espíritos são claros? Não, o espírito não tem sexo, né? Nosso amigo costumava dizer em estudo, palestra, olha, o espírito não tem sexo. Mas nesse planeta ele se manifesta como homem e mulher. Logo, relações homoafetivas não são aceitáveis, não sei o que, não é aceitável, não sei o que. Entendeu? Assim, é um caminhão de conclusões que o sujeito tirou da cabeça dele. Assim, a conclusão não decorre da premissa. Se o espírito não tem sexo, porque o corpo biológico deve ser o determinante moral da conduta do agente. É uma falácia, a gente chama de falácia naturalística. Isso já faz 250 anos que ninguém leva isso a sério. Entendeu? Mas isso é falta de quê? Falta de racionalidade. O sujeito pega as suas opiniões pessoais e os seus valores e joga pra cima do conhecimento revelado. Então, assim, revelação não é uma coisa pra gente pegar e colocar em cima. Ela é uma base. Não é pra você chegar assim, olha, temos aqui, Deus se revelou para... Não pode, tá? Não pode. Essa, pra mim, é a primeira ideia que a gente deveria eliminar do arcabouço teórico do Espiritismo. A autoridade da revelação. Ela não tem fundamento racional. Dayan,
Eu tenho a sensação que o Kardec não discordava dessa ideia, não. O que tu acha? Não, eu tenho certeza. Ele discordava, né? Porque ele deixa isso claro em mais de uma passagem, né? Eu diria várias das obras básicas. Uma delas eu abordei já no início aqui do programa, né? Você, inclusive, já mandou para nós vários trechos, né, de textos da Revista Espírita, onde ele reforça, né, esse aspecto. Kardec sempre deixou claro que os livros básicos, né, ou as obras básicas, como a gente chama, eles não esgotam, né, nem de longe o conteúdo do Espiritismo. Então, as obras básicas, podemos dizer assim, elas são uma espécie de introdução, né? É um guia para que você possa iniciar com segurança no Espiritismo, ou seus estudos sobre o Espiritismo. Então, é algo como o mínimo que você deve saber para ser espírita. Então, há uma necessidade, é isso que a gente precisa, penso eu, né? O nosso objetivo aqui é reforçar sempre esse aspecto de que as proposições espíritas, ainda que elas estejam nas obras básicas, né, elas têm que estar de acordo com a ciência. Entrou em choque, tá fora. Né? Entrou em choque, tá fora. Não dá para ficar insistindo nisso. Então nós vamos encontrar inúmeros assuntos, né, só para citar uma obra básica, que acho que a mais polêmica talvez seja a Gênese, em que, cara, a maioria do livro não serve para nada, porque aquelas teorias que são apresentadas, elas já estão superadas pela ciência há muito tempo. É um livro que, pô, é divertido de ler, eu acho ótimo, eu gosto. Mas assim, como fonte de uma instrução bacana, fundamentada e tal, não serve para nada. Tem pouca utilidade, né? Quer dizer, é praticamente um livro inteiro da obra básica. Por quê? Porque ele já foi superado pela ciência. As informações que tem ali não cabem mais a gente ficar defendendo. E era isso que ele colocava. Esse é o nosso grande problema. É que nós achamos que o Espiritismo está aí, posto, completo, e é só isso. E a gente parou de evoluir, parou de perguntar, parou de conversar seriamente sobre os Espíritos a respeito das coisas que foram inicialmente abordadas. Os temas estão ali, não estão esgotados. Você pega o Livro dos Espíritos e lê e fala, pô, o cara parou na metade aqui. Abordou uns tópicos muito interessantes aqui, mas parou no meio. Ué, nós deveríamos ter seguido então e estarmos desde sempre complementando isso. Então, a gente esqueceu na essência isso. As orientações do Kardec, e nós paramos de fazer o que ele começou. Esse é o ponto. Bom, olha só, eu vou então colocar mais um degrau neste questionamento que eu estou fazendo para vocês e que é certamente a pergunta difícil que ninguém quer fazer dentro do Espiritismo e que ninguém costuma fazer em nenhum lugar. Então eu vou fazer a pergunta para os dois. E ouvinte, se forem perseguir alguém, persigam os dois, porque eu só fiz a pergunta, eu não vou dar a resposta. Sei. Então, neste cenário todo... O ouvinte já te conhece, Valdir. O ouvinte já te conhece. Neste cenário todo, eu sou o perguntador ingênuo, não o respondedor das questões. Certo. Rodolfo, Dayan, é possível então a gente dizer que Kardec, pior ainda, os espíritos que responderam às perguntas na codificação, podem estar errados sobre alguma coisa? Pô, Valdir, lembra daquele livrinho, né? Lembra daquele livro? Fez muito sucesso. Eu acho que era daquele Richard Simonetti lá, Os Espíritos São Gente. Lembra desse livro? Eu acho que era esse o título do livro, né? É engraçado, né? É um ótimo título. Os Espíritos São Gente. Os Espíritos da Codificação também são gente. E para a teoria do Espiritismo, digamos assim, Jesus também é gente. E todo mundo é gente. E óbvio, como nós dissemos no começo, se a racionalidade é uma premissa da estrutura das crenças espíritas, como nós as conhecemos a partir de Kardec, evidentemente estar errado é algo que faz parte dessa estrutura básica. Então, os espíritos da codificação podem estar errados? Sim. Ou não somos uma crença racional. Você pode até dizer algo como, olha, é muito difícil
que eles tenham errado em algum tópico, porque eles são muito superiores. O próprio Kardec deu uma resposta para esse tipo de questionamento. Então, olha, você reconhece a natureza do espírito pela qualidade, né, das respostas que ele oferece, dos interesses que ele manifesta, né, do tipo de abordagem que ele faz, de como ele propõe ou apresenta sua visão de mundo e etc. Suas visões de mundo. Então, claro que eles podiam estar errados, e não só podiam estar errados, eles podem ter dado respostas que podiam ser colocadas de uma forma melhor. Os médiuns e as médiuns que receberam essas respostas também funcionam não só como um filtro, mas como intérpretes, em certo sentido. Depende de como a transmissão da mensagem foi capturada. A psicografia pode apresentar um tipo de dificuldade, a psicofonia pode apresentar outro tipo de dificuldade. Depois vem o próprio trabalho do Kardec, que é o arquivar, sistematizar, ou o trabalho do Kardec é o pegar várias respostas e transformar em uma. Ou seja, há muitos estágios aí. Tudo isso devia ser objeto de estudo. Então, quem abre o livro? Né? Nós temos muitas pessoas no espiritismo tradicional que sempre fizeram isso, né? Tem lá a expressão escrituras sagradas, né? Que é uma expressão comum à Bíblia. Mas muita gente se refere ao livro dos Espíritos, às vezes até aos 5 livros das obras básicas, ao Pentateuco, como escrituras sagradas do Espiritismo. Né? O próprio uso da expressão Pentateuco kardeciano não significa outra coisa senão a vontade de estabelecer uma analogia em termos de autoridade com a Bíblia, entendeu? Com o Antigo Testamento, que é a pior parte, eu acho. Então, olha só. Sim, acho que podiam estar errados. Sim, acho que, inclusive, várias das opiniões emitidas como respostas já estão superadas. Mas eu ainda acho que você ainda quando disse, olha, eu vou fazer algo polêmico e perguntar se algum deles errou. Eu acho que tem como fazer perguntas ainda mais difíceis, Valdir. Que é, por exemplo, olha, esses espíritos, dada a sua alegada hierarquia intelectual e moral, eles não só emitiram opiniões, digamos assim, que podiam ser melhores, mas de fato, será que a opinião que eles emitiram não demonstra uma hierarquia, digamos, um pouquinho menor? Será que alguns desses espíritos eram tão qualificados assim como a gente pensa? Porque certas opiniões revelam, na verdade, quando muito, pessoas bem intencionadas encarnadas da época. Nem grandes intelectuais, né? Nem grandes intelectuais ou personalidades, né? Já havia opiniões melhores circulando em 1850 do que algumas que ficaram registradas no Livro dos Espíritos. Esse é o ponto mais importante para mim, né? Que muita gente diz assim, não, os espíritos disseram isso, mas isso podia ser aprimorado, pô. Não precisa falar que foi ruim. Eu falei, olha, na época já tinha opinião muito melhor circulando, talvez não fosse um espírito tão superior assim. Então, eu acho que a gente precisa voltar a isso, fazer o que o Kardec propôs, pegar a opinião emitida pelo espírito e investigar sobre se essa opinião, primeiro, era boa ou ruim, já à época, para ter uma noção melhor sobre esse grupo. Eu, cada dia que passa, acho mais que aquilo que a gente chama de revelação espírita não passa de um projeto de um grupo. Um grupo bacana, um grupo legal, espíritos que estão aí há muito tempo dando um duro danado, né, para ajudar, mas um grupo dentre outros. E não uma comissão de anjos celestiais que Deus teria enviado à Terra em nome de Jesus, entendeu? Ou coisa do gênero. Dayan, você já encontrou alguma coisa que você acha que está errado nas obras básicas? Ixi, aí é problema. Mas antes de eu responder isso, deixa eu só falar que enquanto o Rodolfo estava falando, eu lembrei do que eu disse no começo, né, na introdução, que o Kardec fala a respeito das assinaturas em determinadas comunicações. E enquanto o Rodolfo falava, eu estava pensando assim, falou, a Gênese, né, que eu acabei de fazer essa pequena observação da Gênese, falei, por que não tem nenhum dos espíritos citados ali, de repente, não aparece um Darwin da vida? Por que não tem um filósofo? Cadê o Kant nessas comunicações aí? Só tem reis e rainhas francesas, um monte de santo da Igreja Católica, respeitáveis, claro, né?
Mas aí se você parar pra pensar, não tem um filósofo, não tem um biólogo, não tem um físico, um matemático. Tá faltando uma galera boa aí. Mas enfim, era só pra descontrair. Valdir, eu concordo com o que o Rodolfo falou. Eu não perco de vista que os espíritos, especialmente os que assinam as obras básicas, foram homens e mulheres que habitaram o planeta. E nem há tanto tempo assim. E que, portanto, como homens e mulheres, estão sujeitos a erros como nós. Acho que o Rodolfo está correto, inclusive, de questionar essa elevação toda espiritual ou intelectual dos espíritos, senão o que eles disseram não ficariam ou não seriam superados, pelo menos, talvez não em tão pouco tempo, 150 anos. Então, é uma coisa que a gente também tem que questionar. Eu só acho o seguinte... Eles, independente dessa elevação, não são os donos da verdade. Eles não possuem toda a verdade universal. Portanto, eles podem errar. E nós vamos encontrar erros, sim, nas obras básicas. Eu vou citar apenas um que eu, Dayan, considero um equívoco. Não acho que seja assim o fim do mundo, nem que seja tão grave. Mas de um ponto de vista social... eu não vejo justificativa para essa resposta. Nós vamos pegar ali, Valdir, no livro dos Espíritos, pergunta 695 e 696, né? 695, 696. Kardec pergunta assim: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E aí a resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Tenho minhas dúvidas sobre essa afirmação. Se isso é um progresso na marcha da humanidade. Se tivesse dito que a roda, o fogo, aí eu concordaria. Mas tenho minhas dúvidas. Aí vem a pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? A resposta: seria uma regressão à vida dos animais. Então eu não sei se o espírito entendeu errado, não sei se eu é que entendi errado. Mas a realidade... é que, e nós já comentamos isso no nosso episódio passado, as pessoas cada vez mais se casam menos, mas elas continuam se unindo, o que é diferente. O natural, me parece, portanto, é a união entre os seres. E aí aqui, se eu não tenho um casamento, porque do ponto de vista jurídico ele vai ter várias limitações, se bem que hoje no Brasil a gente já tem menos, mas até poucos anos... seres do mesmo sexo não podiam se casar, mas eles também conformavam famílias, formavam famílias, criavam filhos, continuam fazendo. Então não me parece que os espíritos estejam corretos quando falam do instituto. Melhor seria talvez ter usado algum outro termo. Eu acho que o que é relevante para a humanidade é a constituir família, é estar junto num núcleo, onde obviamente você vai aprender com o outro, você vai exercitar o seu amor, você vai, ou não, dependendo da sua vontade também, pode criar filhos, enfim, né? Ter filhos ou criar filhos dos outros, adotando seja o que for. Mas o casamento, como eles colocam, como uma instituição que se for abolida, vai fazer com que a humanidade regresse à vida dos animais, para mim isso aqui está totalmente errado. Não bate com os dados da realidade. E me parece que os espíritos não poderiam errar sobre um negócio tão básico, que diz respeito a a sociologia, né? Vamos dizer assim. Isso é um fenômeno sociológico, isso é uma criação social. E a sociedade, ela vai se transformando, vai se modificando, ela vai evoluindo e encontrando novas formas, novos rearranjos. E não me parece que eles poderiam ter errado sobre isso. E o Kardec, na mesma pergunta, quando ele faz o comentário dele, aí pisa na jaca de vez. Ele coloca assim: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. Concordo, um homem primitivo, vá lá. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Não, de onde ele tirou isso, gente? De onde ele tirou isso? Porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos. Gente, nós sabemos que historicamente o casamento ele teve as mais diversas funções. A maioria política, para evitar guerra. Eu caso a minha filha com aquele cara porque ele não vai me conquistar, eu vou formar uma aliança com ele. Que solidariedade que nada, a mulher sempre foi objeto nessa história. Era um objeto de troca. Então, assim, não tem como dizer um negócio desse.
que o casamento foi concebido, né, ou estabelecido em virtude de trazer ou de estabelecer uma solidariedade fraterna. Para com isso, vai ler os livros, rapaz, de história sobre casamento. Vai assistir pelo menos um filme medieval, né? Fala sério. Então, não, eu acho que está errado. Eu, Dayan, acho que está errado. Penso que a observação de Kardec está errada. Penso que a própria resposta dos espíritos estão erradas. E a realidade hoje, né, social, mostra que eles estão errados. Rodolfo, você tem algum apontamento de um erro que te chame muito a atenção no Livro dos Espíritos? Valdir, a palavra erro vai fazer a gente forçar a discussão, né? Uma discussão forte, digamos assim. Forçar, eu digo, avançar bastante no problema dos critérios, né? O que é mais comum encontrar quando a gente discute com colegas que conhecem mais, né? Que trabalham com ciências humanas ou filosofia, etc., diz, olha, tomem cuidado com o anacronismo, assim, né? Não fiquem olhando para as respostas que estão no Livro dos Espíritos com os olhares que vocês têm hoje. Esse é o primeiro grande erro ao se analisar a história. Então, o texto do Livro dos Espíritos reflete a época em que ele foi escrito. E os espíritos fizeram o melhor possível diante dos desafios, por exemplo, a mediunidade, a linguagem, o próprio Kardec, que publicou e etc., para oferecer a mensagem mais adequada para aquele momento. E com o tempo, nós iríamos fazendo a interpretação dessa mensagem avançar. Então tá, cuidado com o anacronismo. Essa é uma recomendação sempre válida. Porém, não é raro que quem faça essa observação se esqueça do seguinte: lá no começo, na premissa, muitas dessas pessoas admitem que os espíritos responsáveis pela codificação eram espíritos muito superiores mesmo. E é aí que entra um problema para mim. Quão superiores eram esses espíritos? Porque se você acredita que os espíritos responsáveis pela codificação eram espíritos intelectual e moralmente muito superiores, então esses espíritos já teriam condições, com a linguagem da época e as condições da época, de ter transmitido com mais cautela algumas mensagens que estão ali, né? Ou pelo menos ter alertado o Kardec e a sua equipe. E a gente não observa esse cuidado, né? Então, por exemplo, todas as referências aos indígenas, por exemplo, a povos tradicionais, a maioria das referências, como o Dayan citou, a relacionamento, casamento e etc., elas refletem uma moral tradicional vigente numa Paris católica pós-iluminismo. Era uma vanguarda, mundialmente falando, mas diante de várias outras éticas que já estavam em vigor, é um atraso, né? E eu vou citar, por exemplo, o problema não só do uso da linguagem, né, chamar os povos tradicionais de selvagens, mas a própria ideia de progresso iluminista como algo linear já era algo que podia ter sido evitado. Mas essa era a crença do positivismo do Augusto Comte, da maçonaria francesa que interferiu na Revolução, no Iluminismo e tal. Era, mas já tinha ética melhor em vários outros lugares. Já havia muitos pensadores, né, com visões diferentes. Então, por exemplo, sobre o racismo e a escravidão e etc., já tinha mais de 100 anos. Por exemplo, na Inglaterra, as crenças sobre a escravidão, elas já eram bastante diferentes e avançadas com relação às crenças na França há mais tempo, né? Não estou dizendo que eram melhores sob o ponto de vista de hoje, mas havia líderes religiosos na Inglaterra, como John Wesley, por exemplo, militando contra essa visão de inferioridade e superioridade, não só com relação aos negros, né, mas a outros povos, 100 anos antes do Kardec. Vale lembrar que, por exemplo, com relação aos indígenas, lá por volta de 1500 e pouco, um sujeito chamado Francisco de Vitória já tinha escrito o maior tratado sobre esse assunto, The Indies, né? Falando sobre a igualdade de alma entre indígenas e não indígenas, né? Veja, já dava em 1850 para ter uma visão melhor sobre esse assunto. Eu não sei se o Kardec poderia ter tido, não sei. Aí realmente eu dou um pouco de razão a essas opiniões que alertam contra o anacronismo. O Kardec era um sujeito incrível para o seu tempo, né? Na imensa maioria dos casos, ele está à frente do seu tempo. Ok, eu concordo com essa opinião.
Mas quando a gente coloca a autoridade dos espíritos reveladores nessa história, aí não bate, aí fica incoerente. Porque lá na Revista Espírita a gente vai falar de vida em outros planetas. E, quem lê sobre isso, quem acha que Mozart viveu mesmo em Júpiter, há de achar um pouco estranho a escravidão dos animais em Júpiter. Pois Júpiter não tem nem superfície sólida, mas tem animais trabalhando em regime de escravidão, porque é importante para evoluir. É um negócio difícil de entender. Porque qualquer escritor de ficção científica faria o mesmo, né? A pessoa imagina um ambiente diferente do dela, mas leva para lá, né? Não tem jeito, a configuração do que ela vive aqui. Então, não, lá não tem mais trabalho. Na verdade, quem trabalha são os animais que estão em estágio um pouquinho melhor de desenvolvimento. Fala sério. Isso tem analogia com a visão que se tinha com relação aos negros. Os negros são seres humanos, mas eles não são iguais a gente, entendeu? Eles são animais de uma qualidade melhor, mas não são iguais a gente. Nós somos animais também nesse corpo, mas eles precisam trabalhar para eles se desenvolverem. Não é à toa que a gente vai pegar um livro do André Luiz, de 1960, Entre o Céu e a Terra, lá, por exemplo, da série A Vida no Mundo Espiritual, e a pergunta que o André Luiz faz pro Clarencio, o nobre ministro Clarencio, né? Uma personalidade no espiritismo brasileiro muito insensada. E o André Luiz pergunta pra ele, olha, se um europeu civilizado comete um crime, mata alguém, e um indígena mata alguém, esse crime é equivalente? E qual é a resposta, Valdir, do nosso querido ministro Clarencio? De jeito nenhum. Não se pode punir os dois do mesmo jeito, porque o europeu civilizado tem um patrimônio, né, de conhecimentos e não sei o quê, que o difere, que faz com que ele seja diferente do indígena que também cometeu um crime, entendeu? Então, e ele chega a usar a expressão, está publicado lá, o nosso ouvinte pode abrir o livro lá, pode baixar aí em PDF, né? Não sei se está em domínio público, mas deve ser baratinho a compra do livro digital. Ele usa uma expressão terrível já para os anos 60. Terrível, né? Ele chega a chamar os indígenas de macacos antropomorfos. Aí eu te pergunto, tu tá falando com um espírito superior, do bem, que sabe que os espíritos são iguais na essência, e tu chama o sujeito de macaco antropomorfo? Não, Valdir, não tem. Isso daí não tem condição. Isso daí é um erro moral gravíssimo. Erro moral, os franceses levavam indígenas do Brasil para Paris para viver no centro da cidade em jardins fake e botavam eles para fazer guerra para assistir. Eles se matarem, como se fosse um zoológico. Essa tradição foi levada para literatura, filosofia, para história e para ciência francesa. Kardec só repercute isso. E a impressão que dá é que os espíritos superiores também, aí na minha opinião, não são espíritos superiores, entendeu? Não são, gente, não são, porque já tinha suporte intelectual para isso, pelo amor de Deus, já tinha ética de igualdade há muito tempo, já se falava disso há muito tempo. O Rousseau era preconceituoso com as mulheres, foi o primeiro sujeito a falar que todo mundo era igual, mas já tinha passado o Kant, o Kant também achava que a mulher era incapaz de pensamento abstrato, razão pura. Sim, meu querido, mas a gente já tinha passado, já estava avançando. E mais uma vez, líderes religiosos muito importantes em lugares próximos já pensavam de forma muito diferente. Então eu vou ter que ficar com um líder evangélico e não com os espíritos superiores da codificação no que diz respeito à igualdade entre pretos e brancos, por exemplo. Ou vou ter que ficar com um líder católico que achava que os indígenas eram pessoas como a gente, que tinham alma e mereciam um tratamento digno e respeitoso como iguais. E isso 300 anos antes. Então a resposta é sim, apesar de observar o anacronismo, evitar o anacronismo é importante em ciência, porém, em termos de filosofia moral e ética, tem coisa ali que já não devia estar. Tá errado. Maravilha, Rodolfo. Eu vou fazer aqui um apanhado geral para o nosso ouvinte sobre o que nós já falamos agora, porque a gente vai partir para o nosso último ponto e eu acho que é importante que ele tenha um momento para refrescar a memória. Nós falamos sobre a importância para o espiritismo de dois pilares que estão desde o começo dos tempos dando sustentação ao conhecimento mais básico da doutrina espírita.
Kardec propõe lá as suas ideias de universalidade do ensino e crivo da razão. Vocês tiveram a oportunidade de apontar aí alguns pontos em que, dentro do próprio Espiritismo, o crivo da razão e a universalidade do ensino acaba encontrando limites para sua aplicabilidade, seja no período do Kardec, seja no momento atual que a gente vive do movimento espírita no Brasil. O que me parece agora que eu gostaria de propor como reflexão para o ouvinte, que eu acho que deve ser a linha final do nosso episódio, é um problema que me incomoda e que vai muito na direção do que o Rodolfo havia comentado na sua última intervenção sobre o anacronismo e a superioridade moral, intelectual, enfim, dos espíritos da codificação. Eu compartilho com o Rodolfo e com o Dayan com muita frequência textos da Revista Espírita em que o Kardec apresenta ideias que seriam inaceitáveis para a gente hoje. E eu sempre me refiro a essas ideias, mas assim, eu compreendo e aceito, mas eu concordo com a proposição do Rodolfo de que a gente não deve exigir do Kardec uma compreensão necessariamente melhor dos fenômenos científicos e dos fenômenos morais que eram vigentes no seu período, né? Ele é um homem da média-alta sociedade parisiense, europeia, heterossexual, branca, rica, de um mundo que tinha a França como seu grande centro. Nós estamos acostumados a pensar em Nova York como um centro mundial hoje, e Paris era um centro efervescente do momento. Na mesma proporção em que eu, livro a barra do Kardec pelas coisas que hoje me parecem erradas e que ele escreveu à época, eu não acho essas premissas, essas ideias aceitáveis para os espíritos. Porque, num certo momento, eles dizem que são as luzes do Senhor que descem como estrelas cadentes do céu para iluminarem os homens na terra. Então, essas estrelas cadentes que descem dos infinitos não podem cometer erros que, menos de 200 anos depois, são erros crassos, inaceitáveis, coisas impublicáveis e indefensáveis. Então, ou o que eles estão ensinando naquela época está certo e nós estamos errados hoje, ou seja, a ciência está errada hoje, o conhecimento moral está errado hoje, ou eles não são essas estrelas cadentes. Ou, ouvinte, nós temos uma terceira hipótese. O que nós pensamos hoje está correto. E os espíritos, sim, são essas estrelas cadentes. E os médiuns da época e os organizadores do conhecimento na época, ou seja, as pessoas que enviaram as comunicações para o Kardec e o próprio Kardec, desprezaram a parte moral superior do ensino ou fizeram uma interpretação ou uma compreensão enviesada daquilo que é um ensinamento superior. Temos indícios disso hoje? Infelizmente, me parece que não, porque a gente não conhece o material completo, como o Rodolfo falou, daquilo que o Kardec compilou. A gente só conhece o produto, o resultado final. A gente não conhece tudo o que o Kardec recebeu. Talvez naquele meio de coisas que o Kardec recebeu estivessem respostas que sejam para nós hoje mais adequadas em termos de observações sobre os índios, sobre os povos tradicionais, sobre o escravagismo, enfim. Pensando nisso, né, a partir dessa ideia de que a gente tem que ter cuidado com o anacronismo que o Rodolfo já anunciou, de que nós precisamos ou podemos considerar os espíritos como superiores a partir das ideias boas que eles apresentam, ou considerar os espíritos não tão superiores a partir dos erros morais que nós encontramos. Eu queria... Rodolfo, já que você estava falando antes, vamos continuar contigo. Cara, para você, qual é o papel que as obras básicas do Espiritismo devem representar para nós hoje? Acho que tem uma solução boa para os vários problemas que nós apontamos. E bate naquela sua primeira intervenção lá do começo do episódio, quando o Dayan falou sobre autoridade, etc., e eu aleguei personalismo, né? Nós ainda somos muito religiosos tradicionais e nós somos muito dependentes de autoridade, né? E a autoridade está vinculada a pessoas e etc. Acho que a gente tem que seguir uma velha lição da filosofia grega, nos preocuparmos mais com as ideias e menos com as pessoas, seus nomes e suas autoridades. Mais uma vez, o próprio Kardec fez esse alerta. Ele disse, olha,
Os espíritos são ou não superiores em razão das ideias que eles defendem, em razão da qualidade da sua argumentação, em razão dos valores que eles apresentam. Então, acho que as obras básicas do Espiritismo fazem um trabalho sensacional, porque vamos lembrar que a busca por esse conhecimento tem milhares de anos. Muita gente costuma apresentar o Espiritismo como uma grande novidade, mas essas ideias estão circulando há muito tempo em todas as culturas. Acho que o grande trabalho do Espiritismo é dar uma organizada e trazer para a contemporaneidade essas ideias, de uma forma que a gente tenha como lidar com elas, passando por cima de alguns obstáculos, né? As culturas são muito diferentes entre si, a reencarnação significa um monte de coisas, nem sempre dá pra gente entender, a mediunidade pode ser aprendida, um método, é natural, tem a ver com todo mundo pode tentar. Muitas dessas ideias são muito boas. Eu acho que a melhor solução, Valdir, é lidar com as obras básicas como uma fonte, ok? Como um ponto de partida. E a autoridade deve ser retirada da qualidade das evidências que a gente consegue reunir, e evidência significa aí provas materiais ou bons argumentos, ideias bem estruturadas. Então, existe uma lógica em defender a reencarnação? Existe uma lógica interna boa. Ela já é defendida há muito tempo por muita gente boa. A gente pode continuar avançando. Existe uma forma de capturar evidências sobre mediunidade? Existem. Vamos deixar linkado aí alguns links, vamos deixar linkado na descrição algumas referências para estudos, vídeos no YouTube dos grupos de pesquisa que a gente vem frequentando. O pessoal lá, mais uma vez, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um excelente grupo de pesquisa, o melhor, provavelmente, sobre esse assunto. Tem como lidar com a dor da perda e a morte usando o espiritismo melhor do que com a maioria das outras éticas religiosas? Eu continuo achando que sim. Há momentos graves e muito difíceis, momentos de limite, onde a ética espírita literalmente demonstra uma qualidade muito grande para enfrentar a dor e o sofrimento, sem enganar as pessoas, sem criar ilusões na cabeça delas. Há muita coisa boa, então acho que a solução é essa. Eu, por exemplo, eu não perco meu tempo com a leitura, com todo o respeito, da Gênese. Acho que eu nem recomendo que as pessoas entendam o esforço do Kardec. Imagina, Valdir, olha só, a Gênese bíblica, é uma coisa muito forte na cultura ocidental. Aí você vai e me escreve um livro, o Kardec se sentiu na obrigação de escrever o livro, diz, cara, não, essa história tem que ser recontada. Ela não foi assim, ela foi por meio da ciência. Então ele fez o esforço dele. Hoje não precisamos mais desse esforço, né? Não precisa. Então, se ele estivesse aqui com a gente, eu não acho que ele... Não, vão lá no meu capítulo X, lá tem informações onde eu cheguei perto. Não, cara, não chegou. Assim, se chegou, tanto faz. As ideias mudaram, a ciência evoluiu, agora a gente pode ficar com a ciência e não precisa da Gênese. Agora, com relação à ética, precisamos da ética. A ética espírita pode ajudar muito em vários aspectos. Não com a ideia de evolução como progresso linear do primeiro iluminismo, mas uma ética de uma diversidade plural, uma ética que vive fora do tempo de verdade e que não está preocupado com a datação histórica, mas está preocupado com o respeito incondicional, né, a qualquer espírito. E qualquer espírito pode chegar ao ponto de a gente agora ter que avançar, Valdir, inclusive, por um problema que a gente nem tocou, que é o problema dos animais, da bioética, né, dos seres sencientes, ou a nossa preocupação com o meio ambiente que avança para os não cientes, né? Assim, vamos ter que começar a considerar aí organismos não conscientes como parte da nossa ética, que a gente tem feito, tem tentado fazer, né? Nós ainda estamos cometendo muito erro com relação a isso. Então, o melhor jeito de se relacionar com as obras básicas é, grande esforço, fantástico esforço de trazer para o nosso tempo um conjunto de ideias muito importantes. A gente vai lidar com as obras básicas, então, como um ponto de partida, um padrão de referência, mas não de forma dogmática. E o que dá mais desgosto é que isso que eu estou dizendo, qualquer instrutor tradicional do espiritismo repete. Ele vai falar a mesma coisa. Não, as obras básicas não são as escrituras sagradas. Você não pode ler assim. Mas na prática cotidiana, regular, ali, o sujeito vai impor uma visão específica de forma dogmática? Sim. E é aí que os grandes reveladores médiums contemporâneos viram autoridades. Porque eles ficam se apegando a isso. E aí é como a maior parte de nós sempre foi um religioso tradicional, a gente gosta, né? E daí o Brasil virou a pátria do evangelho, a gente acredita no transporte da árvore evangélica, a gente acha que Jesus é o governador do planeta e líder dos muçulmanos e dos budistas. A gente começa a acreditar, não, isso vai mudar, a transição vem aí, todo mundo vai se render a Jesus e tal. Não tem condição, né? Não tem condição. Então, Rodolfo, eu estava aqui, enquanto você falou dos animais, da bioética,
Imagina tentar explicar para um vegano que não admite, por exemplo, a hipótese de você criar animais para prestar um serviço aos homens hoje, vamos lá, nos últimos 40, 50, talvez mais anos, que os espíritos superiores desmaterializados de outro planeta escravizam animais para serviços domésticos. Vamos lá, ouvinte, olha aí esse vegano, teu vizinho de apartamento aí, que às vezes você olha para ele e pensa, é um hippie meio doidão. E numa escala evolutiva, as ideias dele são melhores que a de alguns espíritos que estão no livro dos espíritos, porque ele acha inadmissível escravizar um animal. Ele já entende em relação aos animais algumas premissas de direito que um espírito superior da Revista dos Espíritos, por exemplo, não admitiria. Lembrando, Valdir, que a gente não está falando de usar um animal para puxar a carga, como a gente fez sempre. Lá a descrição que ele faz lá, eles constroem, fazem os serviços domésticos, fazem comida. É uma analogia com a escravidão no planeta, cara. Então, assim, é muito difícil levar isso a sério. E a gente não pode deixar de dizer isso, porque senão você vai junto. Entendeu? Você, pessoa de boa fé, que tá aí tentando, que trabalha com a mediunidade, né? O que acha a lógica do espiritismo, que ela faz sentido, ela tem ajudado você na sua vida, você não pode embarcar nisso, porque você vai levar para casa um pacote de crenças muito absurdas, que não fazem sentido hoje, nem faziam há 150 anos. Dayan, a partir disso, fazemos uma revisão nas obras básicas, elas precisam de uma atualização, de uma correção, sei lá. Valdir, 2 pontos, tá? Primeiro, as obras básicas, elas são produto, né, da compilação, né? São produtos de uma compilação. Existem inúmeros comentários lá do seu compilador, né, do indivíduo que concebeu isso, que ele é certo e determinado, no caso, o Allan Kardec. Então, eu particularmente acho muito complicado alterar o texto em si. Me parece que o texto, não. Ele deve ser mantido dessa forma, até mesmo como um registro histórico, ok? Primeiro ponto. Entretanto, segundo ponto, eu não vejo problema, até porque o próprio Kardec é quem nos autoriza a ignorar, né? Ou mesmo a deixar claro, talvez numa outra obra, algo como livros comentados, apostilas para estudo, enfim, ignorar ou esclarecer pontos, né, que foram tratados por ele e pelos espíritos e que entraram em rota de colisão com a ciência, né? Então, esses pontos, eles precisam ser abandonados. Eles podem, claro, ser citados até para demonstrar essa falibilidade dos espíritos nos estudos. Para quem quer se aprofundar nos estudos, olha, tivemos essas informações, Kardec dizia que isso devia ser ignorado. Hoje nós ignoramos isso por quê? Porque a ciência já demonstrou que isso aqui estava errado, por isso, por isso, por isso. Então, nossa compreensão a respeito disso muda, né? Então, já havíamos falado sobre a Gênese, né? São essas teorias sobre a criação da Terra que constam lá, já estão superadas, né? Então, a gente tem que fazer, penso eu, a revisão, acho, nesse sentido. Não alterar os livros, mas fazer uma atualização de seu conteúdo. Concordo, Dayan. Assim, acho que é uma parte importante a gente não perder mais link mais ligação, né, com o documento histórico produzido, né? É importante que a gente consiga fazer um rastreamento da informação, do texto original, enfim. No caso, o texto que vem sendo produzido e reproduzido nos últimos 150 anos. Eu não conheço ninguém que tenha analisado a tradução das obras básicas do francês para o português, para saber se elas tiveram problemas nessa tradução, nessa adaptação. Né? Talvez seja mais um ponto sobre o qual seja necessário que um estudante mais disciplinado, mais preocupado com o conhecimento científico do espiritismo, né, possa se debruçar. Mas, enfim, a gente precisa caminhar para o nosso ponto final. E aí eu vou propor para vocês dois uma ideia conjunta, tá?
A gente concluiu, a gente pôde observar, e nós três concordamos, que existem sim proposições erradas dentro das obras básicas, né? Proposições equivocadas, e que nós não estamos pensando em termos anacrônicos, nós estamos pensando na justificativa pela passagem do tempo de uma ideia que foi correta num certo instante e agora está errada. Nós estamos pensando que uma certa ideia dentro do Espiritismo precisava estar correta em 1850 e precisa estar correta em 2850. Essa ideia precisa ser, essa proposta ética precisa estar correta sob o ponto de vista atemporal. Então, o que eu proponho para vocês é uma pergunta em 2 estágios. Primeiro, a proposta ética espírita precisa estar incluída dentro de uma ideia de atemporalidade, ou seja, ela precisa ser permanente. 2, como consequência dessa ideia, se a existência de erros dentro de proposições morais invalida o arcabouço espírita inteiro. Por que eu pergunto isso? Ouvinte, por que para mim esta é uma pergunta importante? Porque nós estamos partindo da ideia de uma fonte revelada, como o Rodolfo falou. Então, em tese, a proposta ou o fundamento de validade de todas as respostas é o mesmo. Se eu olho para o texto e o texto vem de uma revelação, e essa é uma revelação superior, todas as revelações, em tese, deveriam ser superiores. Por isso eu estou preocupado com perguntar: todas as ideias que estão dentro do Espiritismo precisam ser atemporais, precisam sobreviver em qualquer momento? E, 2, se esta é uma verdade, o fato de haver ideias erradas, quando nós olhamos a observação, o julgamento dessas ideias após um século, invalida as respostas que poderiam estar corretas. Rodolfo, Dayan, quem quiser começar. Então, Valdir, é uma pergunta muito pertinente, porque ela faz todo sentido em razão da maioria das coisas que a gente discutiu durante o episódio, né? A saída, por exemplo, que os cristãos tradicionais encontraram foi o que nós chamamos hoje de interpretação, né? De hermenêutica. Então, o texto sagrado é a palavra de Deus, mas as igrejas foram se diversificando à medida que elas interpretavam o texto sagrado de uma forma diferente. A gente citou Lutero durante o episódio, inclusive a própria Reforma Protestante nasceu em razão da necessidade de ler, cada fiel ler o texto sagrado para interpretar a palavra de Deus conforme as suas próprias condições. Mas, obviamente, isso gerou gigantescos movimentos de institucionalização da interpretação, né? Então, para a igreja X, tal coisa quer dizer Y, e para a igreja Y, tal coisa quer dizer Z. A gente não costuma pensar no espiritismo assim. Aliás, uma das coisas interessantes sobre o espiritismo é que ele é muito mais uniforme do que a gente costuma admitir, né? Talvez eu acho que uma das grandes respostas para isso é que o espiritismo foi muito bem sucedido em manter bastante trancadas as portas da interpretação, né? Então a gente não tem o espiritismo presbiteriano, o espiritismo luterano, o espiritismo metodista, não pelo menos com o ritmo que seria de se esperar. A gente tem o espiritismo kardeciano, que a gente não gosta de usar a expressão kardeciana, né? E algumas dissidências que tem mais a ver com a organização do movimento espírita, etc. Mas eu, de forma bastante objetiva, penso que praticamente nada, muito pouca coisa, é atemporal no ensino dos espíritos. E portanto, o que não é... O resto é passível de ser entendido de outra forma, considerado um erro dos interlocutores, porque os espíritos são falíveis, eles não são infalíveis. O difícil aqui é justamente saber qual é esse núcleo, qual é esse eixo central, e como a gente deve entendê-lo. Então, assim, eu me sinto confortável sob um certo ponto de vista, porque eu escrevi um livro exatamente com essa intenção. O livro que eu escrevi, vai estar o link para o livro na descrição do episódio, tem essa finalidade. Eu escolhi 7 ideias, e para mim essas ideias são um núcleo, em certo sentido, atemporal. Mas como eu deixei claro no livro, o nosso entendimento sobre essas ideias também vai mudando com o tempo. Por isso, a gente tem que ser muito criterioso, muito rigoroso, né? Tomar muito cuidado. E aí vem a postura do crente, do fiel. Você não pode ter uma postura dogmática e radical com essa crença. Ela não é igual às outras. Ela é uma crença aberta.
em constante mutação. Ela é feita de pressupostos, mas esses pressupostos se adaptam, porque a gente entende que o acesso ao conhecimento, sob a nossa perspectiva, é algo complexo, difícil, vai acontecendo aos poucos. Então tem duas coisas aí. Pouca coisa é atemporal e o que não é atemporal a gente já ou abandona ou já tinha que interpretar de outro jeito, mas aquilo que é atemporal a gente só consegue compreender bem com esses elementos que a gente discutiu durante o episódio, com uma postura muito crítica, com uma relação mais aberta com a crença, com bastante cuidado. No livro, Valdir, eu cheguei a escrever assim, pensar desse modo que eu estou propondo agora, faz o espiritismo parecer uma crença inofensiva. Por que uma crença inofensiva? Se eu posso ser espírita e acreditar em tal coisa, porém, se eu posso estar aberto para acreditar em outras coisas, então a minha crença é uma crença fraquinha. Pessoal aí, pessoal da igreja tal, pessoal X ou Y, das outras igrejas ou religiões, eles levam a fé muito a sério, né? Então, se não é para fazer tal coisa no sábado, eles não fazem. Se é para batizar os filhos, eles batizam. Se não é para comer tal coisa, eles não comem. Eu acho bonito quando a fé faz a pessoa agir de um certo modo e ela não negocia. Eu entendo quando você diz isso. Quando você pensa assim, eu entendo quando a pessoa chega pra mim, cara, minha fé é tão boa que ela me faz ser uma pessoa melhor e eu não questiono. Pois é, espectador, o problema é que nem sempre ela faz. Esse é o ponto. O problema é que, por exemplo, essa pessoa que você está admirando, ela lá no fundo, ela acha que todas as outras vão pro inferno. Ou ela acha que as outras estão perdidas. Ela pode até ter um discurso bonito, mas uma fé muito dura, muito radical, muito rígida, ela significa também a crença de que o resto das pessoas está errado. Ela significa uma certeza de um conhecimento que, no fundo, a gente sabe que não é certo. E esse é o ponto do espiritismo. Então, assim, reencarnação. Eu acho que a reencarnação, ela não é uma ideia básica. A ideia básica é o processo de melhoramento moral dos espíritos. A gente chama de evolução, ok? Vamos pegar aqui a ideia de evolução entendida como melhoramento moral, aprimoramento moral dos espíritos. E eu acho que algo mais fundamental é a ideia de igualdade. Então, reencarnação para nós significa uma coisa, para os budistas outra, para os hinduístas outra. Tem como harmonizar essas visões, trazendo todo mundo para dentro do espiritismo como a gente entende hoje? Impossível. Impossível. Nós sequer temos condições de entender o que crenças hinduístas muito antigas querem dizer com alma. Nós nem temos como entender. Muito menos o budismo, que é ainda mais abstrato. Tá? Então, assim, todos nós acreditamos em alguma forma de sobrevivência de um princípio não material que pode ter outras existências materiais. Isso é meio que o básico, ok? Mas daí, assim, chamar de alma, espírito, onde que fica a memória, onde que fica a identidade, etc. Isso é muito difícil de harmonizar. É um trabalho constante. Então eu não posso dizer assim, sem reencarnação não tem espiritismo e a reencarnação é uma lei fundamental do universo para todas as culturas. Você vai cometer um erro. Se você se apegar a essa ideia, você vai cometer um erro e lá no fundo vai se comportar como um cristão tradicional que acha que os budistas estão errados, que os hinduístas estão errados e que Jesus ainda vai governar a casa deles. Entendeu? É ridículo pensar assim. É patético. Nós somos uma crença infanto-juvenil. Acabou de chegar aqui, acabamos de chegar. Estamos no jardim da infância, perto do hinduísmo. Assim, perto das crenças antigas perdidas do Oriente Médio, do zoroastrismo, nós somos um negócio que começou ontem. Nós somos uma série na primeira temporada. Não dá pra falar isso. E dos cultos africanos a gente não sabe de nada. A gente nem sabe nada ainda. Estão lá desde antes dos egípcios, então a gente não sabe nada. A gente sabe uma coisinha de nada. Você não pode falar. Então não pode chegar. Reencarnação. São 5, 6 ideias da reencarnação. Uma delas é reencarnação significa que... Calma, amigo. Calma. Vamos pegar mais leve. Você pode ajudar as pessoas dizendo para elas que a morte não encerra tudo, que a saudade não precisa matar. Dá para sobreviver à dor e ao luto, trabalhando isso de uma outra forma. A gente tem uma perspectiva, mas não dá para partir pro fronte de guerra com as outras religiões. Então, para finalizar, penso que o espiritismo tem algumas ideias básicas que sim têm um enorme potencial para serem atemporais e elas têm um enorme potencial para serem universalizáveis. Acho que o aprendiz do espiritismo deveria se concentrar em entender melhor essas ideias básicas, e em vez de ficar lutando pela opinião do seu médium favorito sobre a verdade universal de qualquer coisa da semana. Médium intérprete de notícia da semana que fala que o mundo vai mudar por causa do que ouviu no rádio. Aí não dá, né?
era de se esperar, sabe, pelo menos eu esperava que não todo o conjunto, obviamente, da obra, né, mas que alguns ensinamentos ou algumas instruções dos Espíritos fossem atemporais. E existem várias. Eu acho que no núcleo do Espiritismo, essas propostas que foram colocadas e que são abordadas em especial no Livro dos Espíritos, né, como, por exemplo, a encarnação. Eu acho que isso nós vamos aprender melhor, né, quando ele coloca, olha, a encarnação, processo de encarnação, a desencarnação, o que o espírito faz desencarnado, eu acho que esses ensinos, eles são, dentro da religião, atemporais. A gente não fica, né, fazendo grande discussão. Temos outros, como a própria mediunidade. O que é mediunidade, como é que ela se processa, enfim. Então, existem nas obras básicas esse conteúdo. Existem outros conteúdos, entretanto, que aí vão sendo superados. Então, quando os espíritos, me parece essa é a tendência, quando eles abordam assuntos que dizem respeito mais ao mundo material do que ao mundo espiritual ou do que dos processos meramente psíquicos, tende a haver um conflito com a ciência. E em algum momento isso vai ser superado, né? Seja em virtude dos processos sociológicos, seja em virtude dos avanços tecnológicos, seja em vista do próprio avanço do conhecimento, como, por exemplo, o biológico, sobre a física, enfim. Então, me parece que os pontos principais da doutrina, eles têm esse caráter, sim, são atemporais, do ponto mais, penso eu, importantes para o Espiritismo, certo? E nos outros, também me parece muito normal, os que não têm esse caráter, me parece que seja muito normal, e também me parece que o Kardec previu isso, que haveria conflito sim entre o que dizem os espíritos e a ciência. Já deixou claro que nós deveríamos fazer, quando houver isso, ficar com a ciência, ponto final, e o Espiritismo andaria assim. Então, a meu ver, não há problema algum em nós encontrarmos ou apontarmos erros no Espiritismo, em especial nas suas obras básicas. Isso, para mim, não invalida o Espiritismo, ao contrário, isso reforça o quanto Kardec estava correto, mas eu acho que isso exige de nós que, na medida em que os pontos vão sendo superados, nós precisamos necessariamente voltar aos Espíritos e questioná-los. E aí, qual que é? Vocês disseram lá atrás que a parada era assim. Nós aqui já vimos que não. Ou pelo menos aparentemente isso aí foi superado. Então vamos revisitar esse conteúdo. Então o que está faltando, a meu ver, é nós retomarmos esse bate-papo saudável, essa troca de informação que o Kardec mantinha com os espíritos, né? Nós já falamos isso desde a criação do podcast. O Espiritismo precisa retomar essa prática com responsabilidade, mas de uma forma muito natural. Gente, olha, o que está aí não é suficiente, precisamos voltar a conversar com esses mortos, precisamos trocar ideia com uma outra galera também, não só com reis franceses, temos que chamar aí uma galera que foi cientista, que foi pesquisador, o que vocês estão fazendo do outro lado? Estão pesquisando também? Então dá uma help aqui, como é que é esse negócio? Está faltando, e acho que a gente precisa voltar a fazer isso. Enquanto nós não fizermos isso, o Espiritismo vai ficando cada vez mais engessado, se sedimentando como essa religião tradicional que nós nos transformamos, muito atrelada, muito próxima do catolicismo. E tem que acabar com esse negócio. Bom, ouvinte, meu caro, muitíssimo obrigado pela sua paciência de mais de uma hora nos ouvindo discutir os dois pilares mais essenciais para a compreensão do Espiritismo, eu creio, a ideia de universalidade, de racionalidade, de crivo da razão. Eu gostaria de encerrar fazendo comentário de que, na verdade, reforçando um comentário do Rodolfo, as obras básicas não são a voz de Deus publicada por meio de um profeta ou coisa que o valha. Nós temos duas grandes comunidades entrando em contato, a comunidade dos espíritos desencarnados e a comunidade dos espíritos encarnados, iniciando um diálogo, começando uma troca de impressões, de informações, e que tem lá suas limitações pelo meio, pela própria possibilidade que há de se comentar sobre algumas coisas.
Ouvinte, se você ficou curioso sobre mais destes problemas que nós indicamos nas obras básicas, eu te recomendo ir até o Google, baixar as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, em PDF. E aí no PDF você vai abrir o PDF, né, o documento está aberto, você vai usar o comando no seu teclado Ctrl F, ele vai abrir um espacinho para você digitar uma palavra. Você pode pesquisar por mulher, por raça, por selvagem, por inferior, por termos que hoje são para nós sensíveis na hora de se elaborar um discurso. E apertar o Enter. Se vocês colocarem lá mulher, por exemplo, no Livro dos Espíritos, e apertarem o Enter, vocês vão se deparar com uma resposta dos espíritos dizendo que o espírito não tem sexo, ou seja, ele não é homem ou mulher. Mas logo em seguida ele vai dizer que a mulher tem uma função específica na Terra. Então, é necessário que nós observemos as obras básicas com esse olhar curioso sobre o que está escrito. E não um olhar curioso no sentido de eu vou descobrir a verdade, eu vou descobrir o que é o assunto atemporal, a verdade definitiva, a luz inquestionável, mas descobrir o que é que essa outra comunidade pensa sobre um certo assunto. E refletir junto com essa comunidade sobre o que esse assunto nos diz. Ouvinte, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu devolvo para o Rodolfo fazer o nosso encerramento. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, podem mandar lá as suas perguntas pelo direct no nosso Instagram, @ocast2espíritos. Pode baixar os episódios direto do nosso site, põe aí no Google, o Cast dos Espíritos. O Valdir falou das obras básicas, vai estar linkado na descrição do episódio, como a gente tem feito, tá? O acesso aos PDFs gratuitos das obras básicas. A gente também vai deixar linkado aqui algumas palestras no YouTube, algumas lives de pesquisadores, né, que são acadêmicos, que discutem, por exemplo, experimentalismo, ciência, mediunidade, hoje em dia, tá bom? Também façam inscrição lá no nosso YouTube, acessem o sininho, a gente vai ver se consegue, ao longo dos próximos meses, atualizar direitinho a página de lá. Grande abraço para todos vocês, nos vemos no próximo e vem aí novos episódios da Coluna de Filosofia, tá prometido no ar. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. Tchau para todo mundo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.